Olá, sou a professora Gabriela e estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. O tema da nossa aula é Seguindo Instruções. Abrimos então na página 56. Você sabe seguir instruções? Quero então te desafiar a resolver as instruções que estão aí nessa página, a seguir o passo a passo. Veja até onde você chega. Seguimos então na página 57 com uma leitura inicial. Você percebeu na página anterior que seguir instruções é seguir normas, é seguir um padrão de informação que vocês devem respeitar, certo? Então é esse conteúdo que nós vamos estudar agora. Aqui, nesta página, nós temos um texto que traz uma diferenciação na sua escrita. Façam essa leitura e percebam como ele é escrito, como está desenvolvido. Você conseguiu perceber como é a escrita desse texto? Então responda as questões que iniciam na página 59. Seguindo na página 59, nós vamos estudar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi mencionado no texto anterior, do exercício anterior. Esse é um estatuto muito importante que diz sobre direitos e deveres de toda criança e de todo adolescente. Vamos ler então o texto que fala sobre isso na página seguinte. O texto que você acabou de ler faz parte de um texto normativo. Na página 62 tem uma explicação sobre isso. O texto normativo, ele sempre vai apresentar várias regras, ele tem essa característica de ter normas, de ter regras, de indicar o que pode e o que não pode ser feito. Por isso que ele é muito utilizado na criação de leis, de estatutos. É o tipo de texto muito comum na área do direito, quem trabalha como advogado, como juiz. Além disso, é um texto muito comum na parte de governo, de municípios, de estados, quando eles precisam determinar ações e políticas sobre o regimento da sociedade. É um texto que deve ter uma linguagem mais simples, mais clara, para que qualquer um possa ler, porque todas as leis elas precisam ter acesso comum, né? Porque tudo que é feito de maneira pública precisa estar de acesso público também, que todos possam ler. Então, se nós temos leis para seguir, nós precisamos ter conhecimento dessas leis. Seguindo na página 63, nós temos mais um exemplo de texto normativo. São alguns trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração muito importante, conhecida mundialmente. Ela foi criada em 1948 e traz vários direitos que todo homem, todo indivíduo tem que ter em relação à sua vivência na sociedade. Faça uma leitura bem atenta, prestando atenção no conteúdo e também na sua estrutura. Na página 65, nós vamos começar a estudar um pouco mais sobre a linguagem dos textos normativos. Antes disso, quero que vocês façam a leitura desse novo texto que está ali, que é mais um exemplo desse tipo de texto. Você conseguiu perceber que são usados alguns verbos nesse tipo de texto, né? Isso é uma característica da linguagem do texto informativo. O verbo dever e suas conjugações aparecem muitas vezes, porque indica justamente esse dever, essa norma a ser seguida. Então, quando esse verbo e suas conjugações aparecem, vão indicar uma obrigatoriedade. Outro verbo muito comum é o verbo poder e suas conjugações. Quando esse verbo é utilizado, indica mais uma possibilidade, algo que pode ser feito, que pode acontecer. Agora responda então os exercícios sobre esse conteúdo na página 66. Na página 67, nós temos uma proposta de atividade de regras de convivência. Nos textos de exemplos que nós vimos até aqui, de textos em formatos normativos, vocês conseguiram perceber que existem deveres e direitos quando se trata de pessoas, né? Então, agora nós vamos desenvolver os deveres e os direitos de quem convive em sala de aula, de quem vive a escola, de quem está e quem frequenta a escola. O que seria dever de todo mundo fazer dentro da sala de aula? O que seria nosso direito dentro da sala de aula, dentro da escola? Por exemplo, o direito a estudar, todos têm o direito a estudar. E quais seriam as proibições que deveriam ter dentro desse ambiente? Façam isso, façam essa atividade ali na página 67. E seguindo na página 68, nós temos mais alguns exercícios em relação a isso, sobre os direitos e deveres. Resolvam! Seguindo a nossa aula na página 69 com uma produção de texto.
Vocês leram alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Agora vocês vão escolher um ou mais desses artigos para criar uma história. Vocês vão transformar esses artigos numa história narrativa, com personagens, com tempo, com espaço, com conflito. É hora de colocar a criatividade no papel. Depois dessa atividade, nós encerramos a nossa aula, mas continuaremos com esse conteúdo no próximo vídeo. Vejo vocês em breve.